Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática. Neste vídeo vamos aprender a calcular este integral que vocês veem na imagem e vamos calcular o integral de duas maneiras diferentes, sendo que uma delas nunca foi usada aqui neste canal. Já será dizer que o que torna este integral mais aborrecido é este logaritmo natural de x que aparece aqui em denominador, mas nós vamos conseguir livrar-nos dele. Então, o primeiro método que nós vamos usar é chamado derivação sob o sinal de integral e este método foi muito analisado e posto em voga pelo físico Richard Feynman. Como é que se procede? Nós vamos pegar na função integranda e temos que escolher um valor que é fixo, que é constante, e vamos transformá-lo numa variável. Neste caso, nós vamos escolher este x ao cubo que está aqui. Nós vamos pegar neste 3 e vamos considerar que ele, em vez de ser uma constante, que ele passa a ser uma variável. Vamos chamar-lhe y. E depois vamos tratar todo o integral como sendo uma função dessa variável. Ou seja, vamos substituir o 3 por y e depois vamos dizer que existe uma função f, que é a função de y. Nós aqui também podíamos dizer que a função era de y e de x, mas eu penso que isso só ia fazer confusão, porque nós, por enquanto, vamos tratar o x como uma constante. Não vamos precisar de variar o x. Então, vamos simplesmente dizer que este integral é uma função de y, em que, em vez de aparecer o 3 aqui na potência, aparece o y. Claro que, quando vocês forem tentar aplicar este método noutro integral qualquer, podem ter a sorte de acertarem cheio na substituição, ou seja, no sítio onde vão meter a variável, mas também pode acontecer que ponham a variável no sítio errado e o integral se calhar até fica mais complicado que o que estava. Mas isso também vem da prática. Quanto mais vezes fizerem isto, mais vezes vão descobrir o sítio certo para colocar a variável. Bom, continuando. Temos então uma função de y, que é este integral que está aqui. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a derivada desta função em ordem a esta variável que nós criamos. Vamos calcular f' de y, que é a derivada parcial em ordem a y do integral. Repare-se, nós não queremos saber do x para nada por enquanto, nós queremos calcular a derivada do integral em ordem a y, a variável nova. E aqui há uma regra do cálculo que permite passar o operador de derivação para dentro do integral. E realmente faz sentido, porque o integral é uma soma. Como é que se calcula a derivada de uma soma? É a soma das derivadas das parcelas. Portanto, aqui é a mesma coisa. O operador de derivação passa para dentro do integral. Ok, já estamos aqui. Vamos passar para o próximo slide. Então, no slide anterior, nós conseguimos passar o operador de derivação parcial para dentro do integral. O que acontece quando nós derivamos esta fração em ordem a y? É como se o x fosse constante. Portanto, este menos 1 é uma constante, desaparece. Este denominador é como se fosse uma constante, mantém-se o denominador. E como o x é como se fosse uma constante, nós basicamente estamos a derivar uma exponencial. Como é que se deriva a exponencial? É a base vezes o logaritmo da base. E este logaritmo natural de x que aparece aqui, que aparece com a derivação, vai cortar com o logaritmo natural de x que vinha da função integranda. Isto passa a ser o integral em x levantado a y. Isto é facílimo de calcular, porque agora estamos a considerar que o y é constante, portanto estamos a primitivar uma potência. Isto é igual a x levantado a y mais 1 sobre y mais 1, a variar entre 0 e 1, o que dá 1 sobre y mais 1, certo? Passemos ao próximo slide. Do último slide concluímos que 1 sobre y mais 1 era a derivada de f de y. Se nós integrarmos ambos os membros desta igualdade, nós conseguimos chegar à função f. Ora, este integral é muito fácil de calcular. Isto, integrado em ordem a y, é um logaritmo natural. Portanto, f de y é igual ao logaritmo natural de y mais uma constante. Temos aqui um pequeno problema, nós não sabemos quanto é que esta constante vale. Temos que ir determinar. Como é que se determina? Vamos calcular f de 0. Substituímos o y por 0. O que é f de 0? É o logaritmo natural de 0 mais 1, ou seja, o logaritmo natural de 1 mais a constante. Ora, o logaritmo natural de 1 é 0, portanto f de 0 é a constante. Isto só por si não nos serve para nada. F de 0 é igual à constante. Mas lembrem-se que f de y é aquele integral que nós definimos no princípio, em que trocámos o 3 pelo y. Lembram-se? Então, vamos calcular f de 0, mas para esta expressão agora. Quando nós colocamos 0 aqui, vai aparecer um 0 aqui no expoente do x. X levantado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 0 a dividir por qualquer coisa é 0. Nós temos, portanto, um integral cuja função integranda é nula e um integral cuja função integranda é nula é nulo também. Portanto, este integral é 0. Então, f de 0 é 0, mas por outro lado, dali vem que f de 0 é igual a constante. Isto implica que a nossa constante é 0. Daí conseguimos tirar
com exatidão que f de y é igual ao logaritmo natural de y mais 1, a constante. É como se não estivesse aqui, porque é zero. É só isto que está aqui. Ok, já conhecemos a função f e agora? Já estamos a chegar ao fim, não é? Nós conseguimos com que todo aquele integral complicado, afinal, se conseguisse escrever à custa de uma expressão muito simples. Este integral é igual ao logaritmo natural de y mais 1. Só precisamos é de nos livrar daquele y e pôr ali um 3. É só calcular f de 3. Quando nós substituímos y por 3, f de 3 é igual ao logaritmo natural de 4. Esta é a solução do nosso integral. Bom, já resolvemos o integral usando o método de Feynman. Agora vou mostrar-vos uma resolução muito mais fácil. Só que, vocês para perceberem esta resolução, é aconselhável que vejam primeiro o vídeo que eu publiquei antes deste, onde eu expliquei como é que se calculava integrais fazendo integração sob o sinal de integral. Fica mais fácil para vocês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encaixar um novo integral dentro do integral original. E para isso é preciso alguma imaginação. E mais uma vez vamos recorrer a uma segunda variável. Vamos recorrer à variável y outra vez. Se nós constatarmos que o integral de 0 até 3, x levantado a y de y, é isto, x ao cubo menos 1, sobre o logaritmo natural de x, então nós podemos pegar neste integral e substituir no integral que nós estamos a querer calcular. Reparem, isto está aqui à direita, é a função integranda do integral que nós queremos calcular. Como existe esta igualdade, nós podemos, em vez de colocar lá esta fração, podemos colocar lá este segundo integral. Vamos fazer isso. Portanto, isto era o que nós queríamos calcular, nós vamos pegar na função integranda e substituir por aquele integral em y. Só que isto, só assim não nos serve para nada. Se vocês agora tentassem resolver isto, íamos parar exatamente ao problema inicial. Para conseguirmos progredir, temos que trocar a ordem de integração. Então, o integral de dentro, que está em y, passa para fora. O integral de fora, que estava em x, passa para dentro. E agora sim, agora vamos integrar. Vamos integrar primeiro o integral de dentro, que está em x. Quando nós integramos em x, é como se o y fosse uma constante. Portanto, estamos a integrar uma potência. A primitiva disto é x levantado a y mais 1 sobre y mais 1. Quando nós fazemos variar a primitiva aqui entre 0 e 1, obtemos esta fração que está aqui. E agora só falta integrar isto em ordem a y, que é muito fácil. É um logaritmo natural. E só temos que fazer variar agora o logaritmo natural de y mais 1 entre 0 e 3. E vamos chegar exatamente ao mesmo resultado que chegamos pelo outro método, ou isto não fosse matemática. O integral é igual ao logaritmo natural de 4. E só se ainda tiverem dúvidas que isto é o logaritmo natural de 4, eu fui à internet e calculei o integral por computador e deu a mesma coisa. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática e até.